Estamos ao vivo. Se você está assistindo essa gravação, adianta alguns minutinhos, até para eu dar, enfim, boas-vindas aqui para o pessoal, boa noite, etc. O tema de hoje é seguro cyber, então vamos fazer um bem bolado, back to basics. Eu inclusive fiz essa brincadeira lá nos stories, né? Então vamos falar sobre o que é o seguro cyber, principais coberturas, principais exclusões, seguradoras, dicas de venda. Então hoje é um resumão realmente. Eu sempre comento com vocês que a demanda de seguro cyber aumentou demais por aqui nos últimos anos, sem brincadeira. Não passa uma semana, gente, que eu não faça pelo menos uma apresentação de proposta de seguro cyber. Então a ideia é dividir isso com vocês e inclusive eu fiz uma pesquisa, né, lá no Stories e vocês mesmo, enfim, votaram que queriam saber mais sobre seguro garantia e mais sobre seguro cyber. Então, aqui estamos, sejam muito bem-vindos. É para ser um bate-papo, tá, gente? Uma live interativa. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, eu inclusive abri hoje, não repara o cabelo, que hoje tá meio descabelado aqui, já às 7 da noite. Eu hoje, inclusive, abri uma caixinha, né? Então, já anotei aqui algumas dúvidas que vocês tinham e vamos, então, bater esse papo e levantar as vendas de seguro cyber por aí. Primeiro, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Me conta aí antes. Eu tô aqui com a minha aguinha. Me conta nos comentários, gente, se vocês estão me escutando direitinho. E é claro também, só me apresentar, porque nos últimos dias chegou bastante gente nova por aqui. O meu nome é Carolina Novaes, eu sou especialista em linhas financeiras e seguro garantia. Eu trabalho no mercado segurador há mais de 15 anos e já faz 3, 4 anos que eu abri aí a minha empresa de consultoria. Então eu atuo tanto com cursos de especialização como com consultoria em negócios. Então, apesar de não ser uma corretora de seguros, os meus bastidores dia a dia aqui é realmente como se fosse, tá? Então vamos lá, direto para o conteúdo. Me conta aí se vocês já trabalham com seguro cyber ou não, se já pintou alguma demanda, até para eu ir, enfim, direcionando aqui o nosso bate-papo, tá? Direto para o conteúdo, tá, gente? Hoje sem enrolação, até para não perder o tempo de ninguém. O áudio tá ok? Show de bola. Exatamente, gente. Eu não tô escutando, né, logicamente, então vai me dando aí esse feedback, tá? O que é o seguro cyber, gente? O seguro cyber, ele protege os nossos clientes contra reclamações ou incidentes cibernéticos. Então, o seguro cyber, ele não é só um RC. Quando ele surgiu no mercado segurador há 10 anos atrás, e aliás, se você não sabe disso, o seguro cyber já existe há muito tempo, mas realmente eu sou prova, enfim, viva disso, né? Apenas nos últimos anos, devido à LGPD e etc. E é claro, com o aumento aí dos ataques cibernéticos, é que o mercado acabou se desenvolvendo mais, tá? Então, como eu comentei com vocês no início da live, sem brincadeira, não passa uma semana que eu não tenha uma proposta de seguro cyber para apresentar para algum prospect, para algum cliente interessado, tá? Então o seguro cyber, gente, ele tem sim essas coberturas tradicionais do RC. E aí o que é RC? Todo mundo aqui é de seguro, né? Ele cobre as reclamações de terceiros, decorrente do quê? Qual é o gatilho da pólice de seguro cyber? Decorrente de vazamento de dados. Mas como eu comentei com vocês, ele não é só um RC, então ele é um mix de coberturas. Inclusive o nome dele na SUSEP, quando você vai tirar relatório e etc., é compreensivo riscos cibernéticos, tá? Então ele é realmente, gente, uma proteção de ponta a ponta para o cliente. Então ele oferece, e aí já entrando nas coberturas, né? Tem gente aqui que eu sei que nem sabe o que é seguro cyber. Então já entrando um pouco nas coberturas para você ter uma noção na prática do que é esse seguro. Ele cobre desde o início do momento do incidente cibernético, né? Da tentativa de ataque. Hoje mesmo, aliás, eu tive uma reunião que a menina já tinha vendido para o diretor várias vezes a ideia, e ele, realmente é importante. E aí essa semana eles sofreram uma tentativa de entrarem lá nos sistemas e etc. Ele, vamos retomar aquele assunto do seguro cyber. Então assim, é algo que é muito mais comum do que vocês imaginam. Eu juro para vocês que quando vocês começarem a marcar essas reuniões, enfim, explicar sobre essa solução para os clientes, vocês vão ficar impressionados com a quantidade deles que vão responder que, não, realmente a gente já teve algum tipo de, pelo menos tentativa, né? Não necessariamente algum incidente, mas muitos deles incidentes também,
tá? Então vamos lá para explicar qual é essa solução. De ponta a ponta, ele cobre desde a contratação dos especialistas de TI, né? Então custos de recuperação de dados, danos à reputação. Até nessa reunião hoje, o diretor da empresa estava super preocupado com isso, porque a base ele tem clientes importantes e etc. Então eu até costumo comentar isso, né, com o pessoal. Essa cobertura de despesas de publicidade, danos à reputação, há alguns anos atrás, ela era uma perfumaria, pouco se utilizava. Hoje em dia, gente, em 2 segundos qualquer coisa está no Twitter, a LGPD está aí, né? Então essa parte inicial do seguro já provê esse auxílio de poder contratar especialistas em TI, para recuperar os dados, para lidar com aquela situação, uma assessoria de imprensa, se tiver o risco aí de eventual dano à reputação da companhia, né, dos gestores, etc. Os gestores têm uma pegadinha aí, eu vou explicar para vocês, tá? Então é um risco muito importante da gente complementar, né, o gerenciamento aí que vocês já oferecem para os clientes de vocês. Lucros cessantes, então quantos casos a gente não tem visto na mídia de empresas enormes que tem que literalmente paralisar as operações por conta de um incidente cibernético, por conta, né, de um hacker, de um vazamento interno. Então é importante saber isso também. A gente fala muito do hacker porque está muito na mídia, mas o seguro cyber não é só para cobrir hacker. Muito vazamento ocorre internamente, né, de forma ou negligência, claro, a pessoa não queria, não sabia, etc. Aliás, é o que mais acontece, ou de forma intencional. Tem um sinistro famoso de um hospital que a pessoa tirava print, né? Então, assim, tinha número de previdência social, histórico, imagina, histórico de paciente é dado sensível de acordo com a própria LGPD. Então, é um risco muito alto, tá? Gente, paga também a extorsão. Então, de novo, quantas notícias a gente não vê diariamente desse tipo de ataque, que se chama ransomware, né? Que é onde o hacker, ele ou paralisa o sistema, ou enfim, literalmente faz um sequestro de algumas informações e cobra um pagamento, né? Então é um sequestro, literalmente, onde é feita uma extorsão. Geralmente esse pagamento é solicitado em Bitcoin, porque aí fica mais difícil de... registrar não, como é que chama, gente? Me fugiu a palavra. Enfim, vocês entenderam. Então, assim, cobre a extorsão. Isso é super importante, acontece muito, acontece com todo tipo de empresa. Eu tenho um caso antigo aqui que eu vou até, retomar aqui pra vocês, pra colocar lá nos stories, de uma empresa, assim, uma contadora pequena, ela justamente fala isso na notícia. Nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Até que aconteceu, tá? Então, assim, nós, na pessoa física, rastrear o pagamento, perfeito, Juninho, é isso aí. Exatamente, era isso que eu queria dizer. Então, assim, nós na pessoa física, todo dia eu tenho aqui no meu WhatsApp, no meu e-mail, uma tentativa de golpe, gente, entendeu? Então, assim, quando a gente está falando de um ambiente corporativo, você não tem como controlar todos os colaboradores. Essa reunião mesmo que eu fiz hoje, ele falou que trabalhou num grande banco, etc. E que o banco fazia teste de phishing. Vocês sabem o que é phishing? Quando manda um e-mail, você clica no link malicioso e etc. E ele comprava direto num site de viagem desse, não sei se era hotel urbano, enfim. Aí fizeram um link falso, a área de TI dele. Fizeram um link falso, mandaram pra ele, opa, promoção, clicou. Aí, opa, você caiu, não sei o que, vai direto pro treinamento. Então, assim, acontece, né? Negligência, a gente fica desatento. Hoje em dia, esse tipo de golpe é super bem elaborado. Não é que nem era alguns anos atrás que, nossa, só minha avó cairia nesse golpe. Claro que não, gente. Entendeu? Hoje em dia vem ali como se fosse... Ele sabe qual é o e-mail da sua gerente do banco. Ao invés de Gisele, vem Gisele. Entendeu? Então, assim, é um negócio muito sofisticado. Da mesma maneira que a gente tem muita gente inteligente, né? Digamos assim, do nosso lado, do TI, etc. Os hackers também têm. São tão inteligentes quanto. Então vai ser daqui pra frente, é uma briga eterna. Todo esse cenário de pandemia, etc. Tudo isso agravou o risco, mas eu ainda vou falar sobre isso no nosso bate-papo de hoje. Beleza? Todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. O nosso bate-papo de hoje é sobre seguro cyber. Eu amo, né? Tô aqui já animadíssima. Fernandes, aliás, que entrou aqui, tem uma pólice seguro cyber maravilhosa junto comigo. Indústria de TI. Então vamos lá, gente. Então, coberturas, tá? Ainda explicando. Cobre as multas da LGPD. Todo santo dia tem notícia sobre isso. Eu mesma destrinchei uma notícia da NPD que estava meio tímida em relação à aplicação das multas, mas as regras já foram publicadas. Tá? Então, assim, tem 7.000 denúncias, gente, já na fila. Aqui. Voltou? Me fala aí.
Então, assim, é coisa muito séria, cobre as multas podem chegar a 2% do faturamento. Isso é super importante da gente oferecer para o cliente. Depois você vai dizer, tinha seguro para isso, meu corretor nunca me ofereceu. Então, assim, não percam essa oportunidade. Ó, o Fernandes querido, que também ama o seguro cyber. Claro, né? Então, assim, não tem como, gente. As comissões são maravilhosas, o apetite do mercado melhorou muito. Então, alguns anos atrás, eu sou sincera com vocês, era difícil mesmo. As seguradoras não tinham apetite, principalmente para PME. Essa realidade mudou demais. Tem que saber atuar. Não é só flores, né? Pelo amor de Deus. Também não tô vendendo aqui como é que é o conto do vigário pra vocês, não. Mas é maravilhoso, tá? Então vamos lá, ainda sobre as coberturas. E veja que até agora, gente, eu tô explicando só cobertura de primeira parte, só cobertura do segurado que não depende da reclamação do terceiro, tá? Agora sim, e essas não são todas as coberturas, né, gente? Enfim, tô resumindo aqui algumas importantes que chamam a atenção aí no dia a dia, nas reuniões, tudo que eu vivo nos bastidores que eu gosto aqui de dividir com vocês, beleza? Seu sonho é aprender a vender. Então vamos lá, para isso que a gente tá aqui hoje. Tem uma parte aqui que eu anotei pra gente falar só sobre o discurso de venda, tá? Então vamos lá. Aí a gente entra agora na cobertura de RC. Aí sim, o que é a cobertura de RC tradicional? Custos de defesa, eventuais acordos, indenizações. Na hora H vai ter que contratar um advogado, que empresa, principalmente PME, que sabe se defender de uma reclamação de vazamento de dados, né, de um ataque cibernético, tem que contratar especialista nisso. Especialista em LGPD é caríssimo, gente, caríssimo. Entendeu? Então, assim, não é algo que é acessível, que nem, por exemplo, justiça trabalhista. Mesmo assim, dependendo do enrosco, né, uma ação coletiva já é outro problema. Mas especialização de LGPD é raríssima, é caríssimo também. Então, também é uma cobertura muito importante. Inclusive, se o vazamento ocorrer em empresa subcontratada, terceirizada, que isso também é a realidade da maioria das PMEs. Né? Todo mundo subcontrata, a gente usa o Zoom, a gente usa o Gmail, a gente usa o Workspace, a gente usa o Teams, a gente usa, entendeu? Então vamos aqui às perguntas. Como é o comissionamento? Geralmente 20%, tá? Então em uma pólice de 10 mil, que é bem comum, a gente tira aí já 2 mil de comissão. Já paga o curso, hein? E se cobre LGPD, cobre LGPD, inclusive é uma das exposições muito importante. Excelente argumento comercial. Cadê o pessoal que perguntou sobre argumentação de vendas? LGPD é uma das melhores argumentos para você marcar um cafezinho online sobre seguro cyber hoje em dia. Cobre multa da LGPD? Opa, vem cá, vamos conversar sobre isso, tá? Mesmo que você não seja o corretor atual dele. Aliás, é uma excelente maneira, por isso que eu sempre bato na tecla de que seguro cyber é estratégia comercial, porque não há quem não te receba hoje em dia para um assunto interessante como esse. Não há, tô te falando por experiência, tá? Então é muito legal a gente ter isso dentre as soluções de risco que a gente oferece para os nossos clientes, principalmente empresariais. Mas olha só, não sei se vocês sabem disso, seguro cyber já existe até para pessoa física, tá? Quem aí conhece a Sura, seguradora? Eles têm seguro cyber para pessoa física. Então vamos falar um pouquinho de exclusões. De novo, gente, isso aqui é um back to basics, né? Para quem não sabe o que é seguro cyber, enfim, dividir aí um pouco da experiência que eu tenho vivido nos bastidores, beleza? Algumas exclusões, atos dolosos e reclamações conhecidas, né? Então, assim, se já teve um sinistro, gente, fazendo um paralelo, não dá para fazer o seguro do carro batido, não dá. Mesma coisa, não dá para fazer um seguro cyber para um sinistro, para um ataque que já aconteceu. A retroatividade dele é a partir da primeira apólice para frente, tá? Diferente, por exemplo, do seguro D&O, que é o Directors and Officers, que tem a retroatividade ilimitada, tá? Batista perguntando como engajar o escritório de advocacia, os advogados para indicar seguro cyber. Aliás, olha, vocês estão muito já ligados. Olha só, advogado é um excelente nicho, tanto para prospectar, ou seja, eles comprarem seguro cyber. Muito comumente eles já têm RC profissional, então é até um gatilho para você entrar em algum cliente que eventualmente já tem RC profissional. Eles se interessam muito por seguro cyber, tá? E eles também são excelentes, porque eu tenho vários parceiros, principalmente os que, de novo, têm especialização em LGPD, né? E eles justamente podem te indicar, porque o que acontece, gente? Independente do quanto você investe, os clientes no caso, né? A gente também, mas a gente está falando aqui do discurso para o cliente. Do quanto você investe em tecnologia da informação, do quanto você esteja adequado à LGPD, ainda assim pode acontecer. Então eu tenho vários parceiros muito legais das antigas, que me indicam muito cliente.
Então eles fazem o plano de adequação da LGPD e olha, de novo, que nem eu falei aqui pra vocês, independente de você estar 100% adequado, independente de você investir 100% aí na medida do possível em sistemas de segurança, ainda assim existe mais uma maneira de mitigar esse potencial risco através de um seguro cyber. Tem uma parceira, né, que trabalha com isso, posso te indicar aqui sem problemas. Então isso acontece muito, muito, gente. Excelente. Você foi assim, putz, gente, tá me fugindo as palavras hoje, na certeira. Simone, querida, feríssima, você que é maravilhosa. Simone, aliás, já foi aluna, gente. Ajudei ela também, aliás, com a ser profissional de advogados. Vamos pra cima do cyber, hein? Daquele escritório que eu sei que você tem aí de cliente. Então, vambora, beleza? Dúvidas respondidas, vai mandando aqui que eu tô dando uma olhada. Exclusões, principais exclusões, gente. É claro que não são todas as exclusões, assim como também não foram todas as coberturas, que não daria tempo, aí você tem que fazer o curso, né? Mas vamos lá. Principais exclusões, atos dolosos, reclamações já conhecidas, que eu fiz aquele paralelo para vocês do seguro alto, né? Do carro batido. Danos materiais e danos corporais. Vou dar um exemplo na prática da exclusão desses dois. Tem um caso famoso de um ataque cibernético a um hospital nos Estados Unidos, que ele estava sob ataque cibernético e, gente, o hospital hoje em dia é tudo ligado, TI, sistema e tal, e chegou uma senhora infartando. O hospital não pôde atendê-la porque estava sob ataque cibernético, né? Então, esse tipo de situação não teria cobertura no seguro cyber. Foi para isso que eu expliquei essa situação, porque é o dano corporal. Tá? Todo o outro reflexo desse ataque cibernético tem cobertura. Agora, essa parte do dano corporal, que infelizmente aconteceu, não tem cobertura. Mesma coisa, por exemplo, dano material. Também vou dar um exemplo real. Empresa de segurança empresarial. O hacker hackeou um dos drones, né, que fazia segurança empresarial, além de ter acesso às plantas, né, e etc, de segurança, isso tem cobertura no seguro cyber. Ele também derrubou literalmente o drone em uma das caldeiras, não sei se é exatamente esse o nome do equipamento, mas aí explodiu lá, teve um incêndio, isso também não cobre no seguro cyber, tá, gente? Lembrando, o objeto, como eu falei lá no início do nosso aulão, reclamações por vazamento de dados. É claro que também cobre todas aquelas coberturas de primeira parte, mas não dano corporal e não danos de infraestrutura. Ficou claro? Inclusive eu sei que isso, para quem trabalha com, né, enfim, outras apólices, é um ponto de atenção. Porque cada vez que a gente tem um novo produto, é muito comum a gente começar a ter exclusão em outros. Por exemplo, também, né, já entrando aí no mérito, que eu não me aguento, no seguro de Eno, por exemplo, é muito comum ter exclusão de seguro cyber. E isso é uma pegadinha. Por quê? Porque nem toda seguradora dá cobertura para os diretores. Tá? Então fiquem de olho nisso aí. É super importante. Ai, perdão, gente. Tô com uma tosse que não passa. Então vamos lá. Ficou claro, gente, essa questão das exclusões? São só algumas, né? Eu tô trazendo aqui, de novo, a ideia é um back to basics, porque chegou muita gente nova. Até quem já me segue, é sempre bom a gente dar uma revisada nos argumentos comerciais que estão funcionando. Eu tô atuando muito com seguro cyber nos bastidores, gente. Então, assim, vai por mim. A hora é essa. A hora é essa. Se precisar de ajuda, claro, me liga. Tá bom? Vamos lá. O áudio tá bom? Vocês estão me vendo e me ouvindo? Tudo certinho? Principais seguradoras. Eu, inclusive, aliás, gente, vocês sabem que o Instagram, a Simone que estava aqui, né, enfim, também é produtora de conteúdo, essa é uma das minhas funções, né? Hoje em dia, infelizmente, não entrega nada que não tenha dancinha, então vocês façam o favor de ajudar aqui a sua colega e curtam, tá, os dados de estatística e etc, porque também são super importantes. Então, por exemplo, uma coisa que pintou hoje lá na caixinha que vocês me pediram. Ah, Carol, fala sobre quem são as seguradoras. Gente, postei ontem o ranking completo de 2023, super atualizado, tá? Então, assim, quem são as minhas preferidas? O ranking completo, de novo, tá lá no feed. Então, assim, não tenho recebido os seus posts. Eu me dedico a isso, gente. Tem muita dica de venda legal, entendeu? Então, assim, aproveitem esse conteúdo gratuito, que eu geralmente cobro pra organizar, tá? Então, assim, depois você vai lá no feed pra saber quem são todas. Mas, as minhas preferidas, a IG, Tóquio e Zurich. As minhas preferidas, tá? E aí, é claro, dependendo do tipo de risco, né? Às vezes riscos mais complexos a IG, riscos, enfim, muito pequenos que o cliente não gosta de preencher questionário, Zurich, porque eles têm um facilityzinho. Eu não gosto muito de usar facility, mas melhor fazer a venda do que não fazer, explicando quais são as restrições, né? Dá tudo certo. Então, respondido sobre as seguradoras, eu sei que eu falo meio rápido, gente, mas vocês estão acompanhando?
Me conta aí. Então essas são as minhas preferidas. E assim, é legal também porque são seguradoras que eu sei que a maioria de vocês já tem cadastro. Tóquio é uma que a maioria de vocês já tem. Então usem, abusem. A CAD, eu tenho conseguido umas cotações bem legais com eles. São novos no mercado, né? Vamos ver se vai vingar, digamos assim. Mas, enfim, também é uma opção, tá? Beleza, até aqui, dicas de venda. Agora é a parte que eu mais gosto, gente. Eu amo vender seguro cyber. Quem, enfim, já me ajudou 2.0 velocidade. Ai, gente, eu me empolgo, eu vou falando mais rápido ainda. Então vamos lá, vou tentar falar um pouco mais devagar para vocês acompanharem, até porque agora é importante. Dicas de venda. Quais são os principais argumentos que têm acontecido? E quem já participou de reunião comigo sabe muito bem disso, tá? A ideia aqui, e isso também é estratégia de venda de maneira geral, gente, independente de seguro, né? A gente vai levantar a consciência sobre o risco, sobre o problema e depois fazer uma menção à solução. Então, qual é o risco aqui? E, aliás, no seguro cyber, isso é muito, como eu costumo dizer, é muito propício o timing, porque o risco, gente, aumentou demais nos últimos anos. Só para vocês terem uma ideia, o número de ataques cibernéticos aumentou mais de 860% desde o início da pandemia. É muita coisa. Isso tudo atrelado à LGPD, essas multas milionárias, etc. Então, assim, é muito importante vocês olharem para isso, tá? Isso é a parte do risco. Então, o que é o discurso de venda? É justamente você alertá-lo sobre isso. Tem que falar com as pessoas certas. Se for uma empresa mais estruturada, é o TI, os jurídicos, tomadores de decisão. Então, é porque hoje não é o tema de GNO, mas assim, gente, nessa mesma reunião, tô te falando, você vai vender o GNO, você vai vender o Cyber, você vai vender o RC Profissional e muito provavelmente o Garantia. Então, vi que a Ju tá aqui, por exemplo, eu tenho feito um spoiler, né, disso nos stories, eu tô desenvolvendo, gente, um plano de prospecção digital pra galera, que sem brincadeira, é impossível não sair negócio. Justamente baseado nessa estratégia, tá? Então a gente vai postar artigos, vamos postar no LinkedIn, distribuir, né, na base de e-mails, através de newsletter, um artigo super legal para chamar a atenção, desenvolvido, customizado para, né, o tipo de atividade que cada um tem contato. Então, por exemplo, a Ju mesmo tinha contato em escolas, né, instituições de ensino. Então eu desenvolvi um artigo muito maneiro falando sobre a responsabilidade, bullying, RC profissional, ataque cibernético às escolas. Muito maneiro, tá? Então, assim, vambora. Ó, a Gil falando que é perfeito, podem confiar, tá? Então, assim, eu tô nada que eu ofereço pra vocês, eu não testei nos bastidores antes, tá? Então, assim, eu tô animada. Sério mesmo, eu tô já babando aqui esperando as reuniões. Já tá rolando dos outros parceiros que eu já tinha começado antes, né? Não da turma do treinamento corretor de sucesso. Para quem não sabe, o treinamento corretor de sucesso é a especialização completa online em linhas financeiras, de GNO e Cyber, mas não estamos com vagas abertas, então não é sobre isso que eu vim falar. Só para esclarecer, para quem ficou perdido, tá? Então é isso, gente. Essa questão de extorsões também, o risco aumentou muito. O home office, né? Então, assim, é um risco que agravou muito. Quando você está na companhia, você consegue controlar, consegue bloquear o acesso a redes sociais, esse tipo de coisa. Em casa, não. Em casa, o pessoal mal tem um antivírus. Entendeu? Então é super importante esse tipo de solução, tá? Estou falando, vou repetir. Ó, a Eli maravilhosa entrou aqui hoje, participou hoje de uma reunião comigo sobre seguro cyber. Então, de novo, gente, é só marcar, porque o pessoal tá interessado. Os ataques estão acontecendo, você tem a solução na mão e tá deixando dinheiro na mesa, além do seu cliente desprotegido e a porta aberta para eu aqui, ó, ir lá no teu cliente. Vamos junto. Tá bom? Vamos lá. Então isso é importante também, que eu já tinha comentado com vocês. Então o que eu tenho feito... Aliás, antes disso, lembrei aqui de mais uma pergunta que vocês tinham me mandado na caixinha, tá? De uma parceira, inclusive, que até já atua com seguro cyber. Ela tem tido dificuldade em receber o questionário de volta, tá, gente? Então o que acontece? Eu vou ser muito honesta aqui, de acordo com a minha experiência. Quando a empresa é mais estruturada, tem área de TI, eu, Carol, não tenho tido dificuldade nenhuma em obter esses questionários de volta. Até porque eu uso um questionário meu, que eu elaborei, que não é esse maluco de 27 páginas das seguradoras, mas que todas as seguradoras aceitam. Então, a primeira coisa é você fazer aí, né, já um bem bolado, que, de novo, quem é aluno já tem isso aí na manga,
tá? Segundo passo, existem sim questionários simplificados no mercado. Então, de novo, vou dar o exemplo da Tóquio, dá para cotar lá pelo portal, são perguntas muito mais simples, focadas no PME. Né? Então também tem um questionário nesse sentido, focado no PME, que é um modelo simplificado. Não deu nenhum nem outro, já dei essa dica aqui para vocês hoje. Facility. Facility tem 3 perguntas, gente. Você precisa saber o faturamento, se já teve algum acidente, claro, se tiver, não dá para ser, né, enfim, ali no produto de prateleira. E acabou. Entendeu? Então, assim, eu não amo. Claro, é sempre melhor a gente fazer direito à cotação na subscrição, para não ter erro, né, de colocação do risco, de atividade profissional, esse tipo de coisa. Até porque seguradora é fogo, tá? Então, assim, é sempre melhor. Agora, na dúvida, vocês vão deixar dinheiro na mesa, tendo solução dentro de casa? Claro que não, tá? Então, a ideia é bem por aí. E... por fim, aliás, dúvidas, vai mandando, a hora é essa. Eu vou deixar essa live salva. É uma live, um aulão mesmo, né? Um bem bolado dos conceitos gerais. Como eu comentei, muita gente chegou nos últimos dias por aqui que nem sabe o que é seguro cyber. E tem muita gente, aliás, falando também sobre um problema. Outra pergunta que surgiu na caixinha, mas que eu sei que é um problema de todos vocês, tá? Que é a dificuldade em vender seguro cyber, tá? Então, pensando nisso, gente, isso é uma tecla que eu tenho batido muito com o pessoal do treinamento Corretor de Sucesso, meus mentorados. Gente, sem ação não há resultado. Então, o que eu tenho feito, é claro, gente, que vocês podem ficar à vontade para desenvolver por vocês. O que eu tenho feito com o pessoal que tem dado muito certo, tá? A gente tem desenvolvido modelos de artigos, né? Então, assim, é só informação. Você tá só munindo o cara de coisa legal num primeiro momento, não tá pedindo reunião, não tá nada disso. Focado para a indústria, que você principalmente tem contatos. Então, tem muita gente que, como eu comentei, eu tenho contato em empresas de engenharia, eu tenho contato em escritórios de advocacia, eu tenho contatos. A gente elabora um artigo, né, um modelo de mensagem, um modelo de e-mail, um modelo de direct para você poder utilizar nas redes sociais, tanto no LinkedIn como Instagram, enfim, a sua rede social preferida, tá? Pra gente explorar, aumentar a consciência, fazer essa consultoria de risco gratuita e depois colocar esses leads nesse funil de vendas pra gente matar, tá? Nessa tríplice maravilhosa do RC. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo muito sobre isso, que é linhas financeiras. Então, gente, na mesma reunião, vocês falaram aí de escritório de advocacia, empresa de engenharia, empresa de TI, escolas, na mesma reunião você vai vender o D&O, o E&O e o Cyber. Sem brincadeira. Fora que são assuntos interessantes que já te posicionam de maneira diferente perante o cliente e você ainda sai de lá, né? Aí você vende seu peixe, porque eu nem trabalho com os outros seguros, mas empresarial, saúde, enfim, transporte. E aí cada nicho é um nicho, tá? Tarsila, seja muito bem-vinda. Você é nova aqui, deixa eu me reapresentar. Meu nome é Carolina Novaes, eu sou especialista em linhas financeiras e seguro garantia. E a minha empresa é uma consultoria para o mercado segurador. Então eu atuo tanto com cursos de especialização como com consultoria em negócios. Principalmente focado em corretores de seguro, mas eu tenho também clientes seguradoras, alguns clientes finais, né? Também presto consultoria para empresas e etc. Tá? É uma venda muito consultiva, tem que ter conhecimento. Perfeito, Batista. Aí você foi em outra... Você está sendo certeiro hoje. Na verdade, não sei se é ele ou ela, né? Cristal talvez seja ela. Desculpa, gente. O Instagram faz parte. Então, assim, realmente é uma venda muito consultiva. E, de novo, gente, trabalhar com esse tipo de seguro, eu sou suspeita para falar, mas te posiciona de maneira diferente, né? Porque quantas vezes... você pode ser o máximo em seguro transporte, seguro saúde, oferecer, né, soluções incríveis, mas quantas vezes outros corretores já não bateram na porta desse prospect oferecendo esse tipo de solução tradicional? E quantas vezes algum corretor já bateu oferecendo seguro cyber? Eu coloco a minha mão no fogo que nenhuma vez. Então, assim, é uma carta na manga de uma estratégia comercial isso, seguro de E&O, que é o de proteção aos diretores contra bloqueio de bens, penhora online. Gente, isso devia ser básico do rol de vocês oferecerem para cliente empresarial. Básico. Tá? Então, assim, vocês estão deixando dinheiro na mesa. O mercado já tá, entendeu? 2023. Se você não oferece, sua consultoria tá capenga. Desculpa, sincerona. Entendeu? Então, assim, é muito importante você começar a oferecer isso, né? Claro, pelo seu cliente, mas também pelo seu bolso, beleza?
Então, spoiler, aliás, eu tenho falado sobre isso lá nos stories, né? Até a Ju já validou aqui, falou que é o máximo. Então, assim, eu vou liberar esse plano de prospecção digital para vocês. Deixa eu só ver aqui a pergunta do Thierry. Empresas de marketing digital e software têm esse tipo de cobertura? Com certeza, Thierry, com certeza. Então, assim, aliás, um dos focos, tá? Um dos focos. Captação de leads, por exemplo, está muito exposto à questão de LGPD, né? Você tem que pegar o e-mail da pessoa, você tem que pegar o telefone, o nome, etc. Então, assim, são empresas que estão muito expostas. Aliás, talvez a minha maior base de seguro cyber seja empresas de software e TI. São empresas que naturalmente estão muito cientes do risco, assim como o escritório de advocacia, que eu já tinha dado a dica no início. Tá? Então, assim, excelente. Já pega essa dica aí do Thierry, galera. Excelente nicho para prospectar seguro cyber, tá? E sobre o plano de prospecção digital, gente, então assim, é um serviço, não é um curso online, então assim, é algo que eu faço customizado, a gente vai conversar, eu vou entender quais são os seus contatos, quais são as suas dificuldades, e eu vou desenvolver todo esse material de backup dos artigos, do modelo de e-mail, da newsletter, pra gente movimentar o seu LinkedIn, as suas redes sociais, fazer post, correr atrás de todo mundo que você conhece. E vai sair venda, tá? É impossível, eu tô botando minha mão no fogo, que é impossível não sair venda desse plano de prospecção digital. Mas é algo que, como eu comentei, eu tava validando já ainda, né, na verdade, nos bastidores, antes de oferecer pro público, já tava fazendo com alguns parceiros estratégicos e tô fazendo também com essa última turma do treinamento Corretor de Sucesso, mas eu vou abrir para vocês no dia 27, segunda-feira, quando eu já tiver tudo isso estruturado. Então, como é que vai funcionar? Eu vou criar um grupo do WhatsApp nosso, gente. É só pra vocês aqui, Petit Comitê, gente que já me conhece, já me segue. Inclusive, eu só recomendo pra quem já tem algum conhecimento, tá, gente? Então, assim, não precisa, enfim, necessariamente ter feito o meu curso, né? Mas assim, eu já trabalho, já fiz alguma coisa, já, né, conheço um pouco do produto. Senão, não vai rolar, tá? E eu vou desenvolver junto contigo, mão dada, o seu plano de prospecção digital pra gente levantar de uma vez por todas as vendas. Gente, tô falando, é impossível. É o que eu vivo nos bastidores, é o que eu faço. É assim que eu levanto venda. É impossível não sair venda, tá? Então, sobre os 4 produtos, GNO, YNO, Cyber e Garantia, é um plano de prospecção digital único. Por quê? Porque quanto mais vocês ficam querendo filtrar, vou fazer só Cyber, vou fazer só GNO. A gente tem que, entendeu? Encorpar essa sua consultoria de risco pra gente otimizar também esse tiro, tá? Thierry perguntando se somente corretor pode vender esse tipo de seguro. Sim. Tá? Isso é uma regulamentação do nosso mercado, só corretor habilitado pela SUSEP. Inclusive tem que ter SUSEP plena, isso é um termo também do mercado segurador, né? SUSEPinha inclusive sei que é pejorativo dizer isso, mas é vida e previdência. E a SUSEP completa é quem pode vender empresarial, o seguro cyber é a SUSEP completa, tá? Fernandes perguntando se para clínicas médicas e laboratórios também. Com certeza, gente, dados sensíveis. Clínicas médicas e laboratórios têm um risco altíssimo, inclusive eles se interessam muito. Não é o tipo de atividade que o mercado mais ama. Mas clínicas e laboratórios, ainda assim, grandes hospitais é um pouco mais difícil de conseguir cotação. Não é impossível. Ai, perdão, gente. Essa minha tosse tá fogo. Vamos lá. Então ficou claro sobre o plano de prospecção digital? Na verdade, eu vou dar mais detalhes, mas eu vou criar um grupo nosso, gente, do WhatsApp, que vai ficar fechado, né? Pra ninguém ficar enchendo o saco de ninguém, não. Só pra eu passar pra vocês a descrição de como vai ser. É um serviço, não é um curso online. É 100% customizado aos seus contatos, às suas necessidades. Eu vou liberar, que já tá validado. A gente já tá conseguindo reunião e etc. aqui nos bastidores. Então eu vou liberar tudo pra vocês no dia 27, vou criar esse nosso grupo Petit Comitê, não vai ter, enfim, campanha de marketing nem nada pra isso, é só nosso aqui, pra quem já me conhece, tá? Pra gente levantar, porque assim, muito maneiro, tô muito animada, tá, gente? Vamos levantar os negócios de uma vez por todas, tá? Então assim, de novo, surgiu de uma dificuldade que eu sei que vocês têm, né? Mesmo quem já tem conhecimento, às vezes fica meio travado nas vendas, pra levantar negócio, então é a solução pra isso. Eu tô desenvolvendo, customizando, inclusive, eu tenho que cobrar por isso, gente, porque dá um trabalho tremendo, vocês não têm ideia. Mas eu tô muito animada, eu amo fazer isso, eu quero levantar venda pra vocês, beleza? Quero ver vocês tendo resultado. Show de bola! Todo mundo escutou. Dúvidas? A hora é essa. Hoje é um Back to Basics do Seguro Cyber. Eu vou deixar essa live salva pra quem quiser, enfim, entrou depois aí, está perdido. Show de bola, pessoal! Agradeço como sempre pela companhia. Contem comigo, tá?
E vou deixar pra vocês a questão. Eu vou deixar lá no... Eu criei o grupo, mas ainda não tem ninguém. Eu vou deixar lá no Stories, tá? Vou deixar na bio, enfim. Vou dar a instrução aí pra dividir isso com vocês. Beleza? Show de bola? Alguma dúvida? É isso. Beijo, queridos.